Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, esteja no seu coração, esteja no nosso coração, para ouvir, meditar na palavra e colocá-la em prática, em nome de Jesus. As crianças somente vão descer, os adolescentes não. Queremos agradecer as pessoas que nos visitam. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, sejam bem-vindos à nossa companhia. E espero que Deus possa falar ao seu coração e ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por esse momento que estamos aqui. Te agradeço porque Tu és Deus vivo. Tu és Deus que realmente reina de eternidade a eternidade. O Senhor é eterno e nós podemos participar dessa eternidade contigo através de Jesus Cristo. Esse é um bem tão precioso que talvez nós não saibamos muito dar o valor, mas eu te peço em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que nós contemplemos a beleza do Senhor, a formosura do Senhor, e tenhamos, Senhor, que sejamos conquistados pelo Senhor. Conquista o nosso coração, Senhor, a cada dia. Aí eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos alertando, nos exortando, nos dando a graça de colocar em prática a Tua palavra, porque sem a prática, Deus, não temos condição de ir para frente. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Samuel 11, 2 Samuel 11. Vocês desculpem um pouquinho, eu estou com uma gripe chegando aí, amarrando ela em nome de Jesus. Para que não aconteça, porque é complicado. Diz a palavra do Senhor, nós vamos ler todo o 11, né? Mas na verdade ele fala bastante a respeito do que nós vamos falar. 11:1, 2 Samuel 11:1 diz assim: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus, não porque ele fosse perfeito, mas porque ele, na verdade, era um homem que tinha uma certa prontidão em se arrepender. Quando acontecia alguma coisa, a gente vê em Salmos como é que ele corre para os pés do Senhor, ele pede misericórdia, ele fala a respeito do coração dele, ele fala que quando ele pegou o coração, os ossos dele, né, começaram a se deteriorar. Então Davi era, na verdade, um homem que ele tinha um coração propenso
a obedecer a Deus. Não porque ele era bom, mas Deus, na verdade, ele conhece os corações. E Davi tinha muita história, né? Histórias, por exemplo, de guerras fantásticas, guerras com Golias, guerra com Amaleque, guerra com Hadadezer, né? Os nomes esquisitos que tem na Bíblia. E Davi vencia. Um pouquinho antes do capítulo 11, a gente vai ver que fala sobre a bondade de Davi com Jonatas. Jonatas era um amigo dele. Houve uma questão ali com o filho de Jonatas e Davi foi bom novamente. No capítulo 10, Davi tem uma relação com um rei chamado Naás, que esse rei, ele na verdade usou de bondade para com Davi. Então Davi quis retribuir essa bondade ao filho de Naás, que se chamava Anum. Então ele chega para os servos e diz para eles: vão até Anum, né, e consolem eles, porque perderam o pai. Quando eles chegaram, os servos disseram a Anum que na verdade Davi não estava ali para consolar, mas estava ali para, na verdade, espiar a terra e reconhecer o território e destruir aquele lugar, e, na verdade, ganhar aquele lugar. Então, Anum, pega os servos de Davi, rapa, né? Rapa metade da barba deles, né? E metade das vestes até as nádegas. E eles saem, então, envergonhados. E quando chega aquilo, acende o ódio de Davi. Então começa de novo guerra. Então a gente vai ver que na Bíblia tem muita guerra. É muita guerra. Ao sair hoje de casa, eu estava ouvindo a Aline com Israel, né? E ela falando a respeito de Jerusalém hoje. E ela falando a respeito de várias guerras que já houve por Jerusalém. E a gente, quando olha a Bíblia, a gente vai ver que praticamente é guerra em cima de guerra. E quando a gente chega no capítulo 11, diz que decorrido um ano, no tempo dos reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E aí o que acontece? Olha o capítulo 2. Uma tarde, levanta cedo do leito. Vai dormir, né? Vai em casa, vai dormir. Tem nada para fazer. Começa a dar uma passeadinha ali, né? De repente ele olha aí e vê alguém e cobiça alguém. Enquanto isso, estavam na guerra homens fiéis a Davi, morrendo, sofrendo, passando por situações difíceis, enquanto o rei estava dormindo, passeando, e logo em seguida se inflamando em sensualidade com a mulher. O que temos aqui? Vamos ver o primeiro que ele fala aqui. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, pula lá para baixo. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Nossa meta é fechar hoje com missões no ID. Então nós temos uma guerra, guerreiros estão lá lutando e nós estamos passeando, dormindo, ociosos, indiferentes ao sofrimento do que
está acontecendo na guerra, desertando da guerra, porque nós deveríamos estar em combate e estamos fora do combate. E normalmente, quando nós estamos assim, a possibilidade de cair é muito grande. Não que você não, ao estar na guerra, batalhando, você não tem a possibilidade de cair. Pode cair. Mas você está mais vigilante. Você está mais com a sua meta, né? Com o seu olhar, com o seu alvo, mais ligado naquilo que você tem que fazer. Então, algumas distrações, elas às vezes vêm, mas você tem que, na verdade, sobreviver. Então, por causa da sua vida, você começa a ter um posicionamento mais vigilante. A partir do momento que você não está na guerra, você se torna mais ocioso, se torna diferente. E foi o que aconteceu com Davi. Logo em seguida, Davi viu que tinha feito alguma coisa que não era boa. Ele precisava encobrir o pecado dele. Então Davi envia mensageiros e manda chamar Urias. Urias, um guerreiro que estava batalhando. Ele manda chamar Urias. E Urias vem. E ao chegar, ele diz para Urias que é para Urias descer, né, na tua casa, lá para os pés. E Urias não vai para a casa dele. Davi fica sabendo. E ele disse: você está numa jornada, por que você não desceu para sua casa? Por que você não foi descansar? E Urias diz o seguinte: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber, para me deitar com a minha mulher. Tem uma porção de guerra, de gente em guerra. E eu vou fazer isso? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Bom, os planos de Davi foram por água abaixo. Ele não podia esconder mais o pecado dele. Então ele disse: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém. É interessante que ele convida o Davi. Urias come, bebe, embebeda Urias. E Urias não vai de jeito nenhum para a casa dele. Vai, não desce a casa. E na manhã seguinte, Davi escreve uma carta para Joabe, dizendo para botar Urias na frente da batalha, terrível, para que seja ferido e morra. Quando na verdade nós estamos fora daquilo que Deus quer para a nossa vida, onde Deus quer que a gente esteja e a gente não está, as consequências são funestas, são terríveis. Um abismo chama outro abismo, no que a Bíblia diz. Um pecado que vai se esconder no outro e que vai piorando a situação. Davi, então, colhe, né? Ele, na verdade, ele colhe do fruto do pecado dele. E é interessante que quando a gente olha isso aqui, a gente vê um homem fiel. A gente vê um rei que a gente sempre bota ele cá em cima e esquece da figura de Urias. Nessa situação aqui, eu não estou falando de Davi no total, mas nessa situação aqui a gente pode fazer um paralelo. Nós, muitas vezes, estamos ociosos, ou nos nossos afazeres, passeando ali só nas nossas coisas, indiferentes
a um mundo que está morrendo. Semana passada, a sua Luiz pregou sobre Efésios 14. Desperta tu que dormes. Davi estava dormindo à tarde, levantou do leito dele, não estava fazendo nada. Mas então devia estar fazendo alguma coisa que interessava a ele, como muitas vezes nós estamos interessados em fazer nossas próprias coisas. Enquanto tem gente fiel na frente da batalha, nos morros, nas favelas, nas guerras, no meio de povos estranhos, sofrendo, e nós estamos indiferentes. Eu sei que às vezes não é muito bom ouvir uma palavra dessa não. Mas eu tenho ficado extremamente incomodada com a nossa passividade. É interessante como nós gostamos de ser passivos. Quer ver uma coisa? Reunião de oração é uma reunião ativa. Você tem que vir, abrir sua boca e orar. Quantas pessoas vêm? Ensino bíblico é meio ativo e meio passivo. Você tem alguém que te ensina? Há poucas perguntas? Poucas colocações? Você fica igual uma criança numa sala de aula que só fica escutando. É bom, né? Passivo. Culto extremamente passivo. Você senta, você escuta o pregador, aquele que você sabe. Louvor altamente ativo. Vira lá para Hebreus. Hebreus capítulo 13. Versículo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Louvor não é alguma coisa que é cantar bom. Cantar, você se senta numa mesa de lá e canta aquela. Agora canta aquela. Mas louvor é algo que demanda que nós nos sacrifiquemos a prestar atenção naquilo que nós estamos falando ao Senhor, elevar o nosso pensamento a Ele. E a Bíblia fala que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não é simplesmente você cantar, você confessa o nome de Jesus. Por isso que às vezes a gente não vê gente louvando de boca fechada. Porque louvor é ativo. Louvor não é passivo. Você pode achar que são as pessoas que estão cantando aqui que você vai seguir elas. Você não pode segui-las. Existe algo que é para o Senhor, não é para a Branca, não é para a Andressa, não é para o Marcos, é para o Senhor. E isso depende de nós, depende que nós mortifiquemos nossa alma, nossa distração. Nós estamos pensando uma coisa, pensando outra, e de repente você fala, não, eu vou trazer cativo. Ninguém pode trazer cativo o seu pensamento. Ninguém. Só você. É você que prende ele e fala, não, você vai me obedecer. Ó, alma minha, você vai me obedecer. Eu louvarei o Senhor, eu obedirei ao Senhor. Aquilo que Davi ensina a gente. É totalmente ativo. E a partir do momento que é ativo, muitas vezes nós não queremos. Nós queremos ficar ociosos, esperando que alguém faça por nós.
Muitas vezes nós estamos fazendo até coisas boas. Eu acredito que todos nós trabalhamos, nós fazemos coisas boas, mas tem algo que Deus deseja que nós façamos e que nós não estamos fazendo. Que é ir para a guerra. É guerrear. Oração é guerra. Evangelizar é guerra. É guerra pura. É arrancar almas da mão do diabo. E é interessante que você, olha, passa lá para Deuteronômio 32. Deuteronômio 32 diz o seguinte, é muito longo, são 43 versículos, mas Moisés, quando ele faz esse cântico, ele coloca exatamente como Deus é. Se a gente quiser conhecer o caráter de Deus, a gente conhece aqui. 43 versículos. Ele fala a respeito que ele vai falar de um Deus que é fiel, que é a rocha, que nele não há injustiça, que ele é justo, que ele é reto. Mas vai falar de nós também. Nós na pessoa de Israel. E aí diz que eles procederam corruptamente contra ele, contra Deus. Deus, olha que é terrível isso. Deus disse, vocês já não são filhos, vocês são uma mancha. É terrível ser chamado de mancha. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. Deus fala, olha lá para trás, olha, quem sou eu? Eu, na verdade, eu distribuí herança para vocês, eu fixei os limites da terra para vocês, vocês são a minha porção. Isso aqui Deus fala para nós. Olha só o 10, achou numa terra deserta, um ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o, cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Muitas vezes nós, quando convertemos, estamos assim, solitários, chorosos, e Deus nos traz, nos trata como a menina dos olhos. Você pode olhar que quando tem uma ventania aqui, a primeira coisa que você faz é fechar o olho, né? Porque na verdade você cuida dele. Nós somos assim, pessoal. E ele começa a falar no 11, no 12, no 13, ele fala tudo que ele fala que ele deu. Eu dei campos para vocês, eu dei mel saindo da rocha, eu dei uma porção de coisa. E aí no 15 ele diz, mas engordando-se o meu amado deu coisas. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio. Nédio é quando se engorda tanto que você fica com aquela pele igual de bebê, nem tem poros. Sabe? Fica assim. E quando você pensa em engordar, você pensa que Deus está nos alimentando. Todo domingo a gente tem uma boa alimentação. Acredito que você também faça a sua em casa. Quarta-feira tem alimentação de novo. Quinta-feira tem alimentação de novo. Que tamanho que nós estamos? Certo homem escreveu que é melhor, quando uma igreja está gorda, a melhor coisa é ela fazer uma dieta missionária. Ela não vai gastar energia. Ela tem que ir. E quando você engorda, o que acontece? Você prostra, não é assim? Quando a gente está um pouquinho mais cheinho, a gente fica sem ânimo. Mas nós podemos gastar a nossa energia de forma diferente. Pega Neemias, por favor. Neemias.
da alimentação do Senhor, não tem problema não. Nenhum problema. O problema é o que a gente faz com a nossa gordura. Neemias 8. Neemias 8, 8. Diz que eles leram na lei, diz que é o seguinte, eles ficaram um tempo lendo a palavra, ficaram horas ali lendo a palavra. Então o que acontece quando você lê a palavra? É sério, quando é que você lê? Você fica cheio, não é assim? É isso? Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra, ela traz um senso de culpa, traz um senso de pecado ao nosso coração, mas nós sabemos que nós temos um advogado diante de Deus, nós podemos levar. Mas Neemias ainda disse para ele: podem parar de chorar, mas ide, comei carnes boas, tomais bebidas doces, e enviai porções aos que nada têm preparado para si. Você pode comer? Pode. Você pode se deliciar das coisas do Senhor? Pode. Mas você tem que levar para aqueles que não têm nada preparado para si. Daqui a um mês, hoje é dia 15, daqui a um mês faz 114 anos que o Titanic naufragou. O Titanic, ele tinha aquela fama de soberbo, que nem Deus ia naufragar, né? E quando ele estava perto daquele iceberg, que ele cortou, né, o casco em 90 metros mais ou menos, havia um navio perto, chamado Califórnia. E esse navio, ele, às 11 horas da noite mais ou menos, ele viu o Titanic. E quando foi mais ou menos 11h30, o capitão disse para o pessoal que ia dormir. Houve então um chamado do Titanic para algumas embarcações, que no caso era aquela embarcação que estava ali perto. Aquela embarcação, o capitão não prestou atenção no que estava. Daí a pouco apareceram alguns fogos. E um rapaz veio até o capitão e disse: tem uns fogos. E ele disse: é fogo branco? É foguete branco? Aí ele disse: não. Ah, então não é da nossa companhia. Porque normalmente os navios da companhia, quando tinham um pé, soltavam um foguete para poder avisar que estava ali perto. Passou-se mais um pouco, houve rojões. E ele perguntou as horas, eram 2h. 1.517 pessoas morreram, com o navio pertinho deles. Eu não estou falando da soberba do Titanic ter naufragado, eu estou falando de quem estava perto e que estava dormindo. E que na verdade não prestou atenção aos sinais que foram dados. Nós muitas vezes estamos dormindo. Cantares, por favor. Cantares, sim. Em penúltima citação. Cantares 5, 2, o esposo falando. O esposo é Jesus. Então ele bate e diz assim: abre, minha irmã querida minha, honra minha, imaculada minha.
porque a minha cabeça está cheia de orvalho. Os meus cabelos estão as gotas da noite. Ele está do lado de fora, está batendo. Aí ela fala assim. O que ela fala aí, gente? O que ela fala? Já desci minha túnica, eu dormi. Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei sujados? O senhor está me chamando, eu estou com sono, eu já tirei minha roupa, já coloquei meu pijama, para que eu vou sair? E aí diz que ela passa um pouco e ela resolve sair. E quando ela resolve sair, abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Ela sai. E aí ela encontra os guardas que rondavam pela cidade. Espancam ela, ferem ela, tiram o manto, os guardas dos ombros. Essa semana nós tivemos uma notícia muito boa a respeito de Cuba. Cuba começou a ter uma certa tendência a fazer negócios com os Estados Unidos, porque estão passando fome. Estão ficando sem eletricidade. Mas na mesma época que Cuba teve um avivamento mesmo, o Chile também teve. Na mesma época. O Chile fez o seguinte: as igrejas, Deus aviva a igreja. E o Chile simplesmente enviou. Não ficou para ele. Cuba reteve. Em seguida, abafa. Em seguida, você esfria. Nós podemos ter uma coisa maravilhosa aqui. Se nós não dermos carne a quem não tem, vai acabar. Não adianta, vai acabar. Isso é profético. Foi assim com Israel. Foi assim com os discípulos quando eles cismaram de não ir. Deus teve que dispersar eles. E às vezes a gente pensa, vou voltar lá em Deuteronômio 32, que Deus não faz nada, que não vai fazer nada. Mas se você ler Deuteronômio 32, você vai ver que Deus fala a respeito de Israel, a respeito do que ele passaria. E a gente vê o que Israel passa até hoje, mesmo com a proteção de Deus. Deus disse que eles iam ser perseguidos. Então, muitas vezes nós achamos que está tudo tranquilo, não está. Ezequiel 9, por favor. Eu disse que era penúltimo. Ezequiel 9. Ezequiel hoje já esteve aqui. Obrigado pela palavra, irmãos, sobre os vossos filhos. Ezequiel 9 diz o seguinte: então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, não viu? Cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevedor assim. Preste atenção nessas 2 passagens agora. E diz: passa pelo meio da cidade
pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Pessoas que não estão indiferentes ao que está acontecendo no mundo. Pessoas que gemem, pessoas que suspiram pelo que está acontecendo ao redor dela. Não estão dormindo. Estão, na verdade, muito atentos e estão sofrendo por essas abominações. Aos outros, esses então você marca com sinal. Agora aos outros, passai pela cidade após eles, e sem que vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, e a virgens, e a crianças, e a mulheres, até exterminados. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Detalhe, começai pelo santuário. Onde é o santuário? O juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa porque quem tem luz. Jesus disse que a quem é dado muito pesado, muito ele requerido. Então, quando você quer muito do Senhor, cuidado, porque Ele vai requerer. Ele vai requerer para que você faça o que você tem que fazer. A igreja de Laodiceia era uma igreja numa cidade, ela era próspera espiritualmente. Na cidade de Laodiceia tinha uma indústria, né? Como tem assim, em algumas cidades, indústrias de fábrica, né? Fábrica de tecido, né? Fazia linho finíssimo, fazia lãs pretas, coisas assim que eram bem inovadoras. Também tinha uma escola de medicina que descobriu o colírio. E era um centro bancário fenomenal. Laodiceia faz o quê? Começa a ficar morna. Começa a ficar, na verdade, com as suas coisinhas. As coisinhas aqui, os afazeres ali, as nossas coisinhas ali. Elas são importantes, elas são necessárias. Mas eu acho que nós gastamos tempo demais nelas. Demais. E aí Jesus aparece igual para encantares. Abre, minha irmã, eis que estou à porta e bato. Jesus anda para dentro, para fora, porque ele não fala para a gente pregar aquilo ali para incrédulo, não. Aquela passagem é para incrédulo, não. Aquela passagem é para crente. A gente está usando essa passagem, está usando errado. Porque ele está falando para Laodiceia. Laodiceia não se arrepende, há uma invasão islâmica, destrói a cidade, ela se torna em ruína, persegue os crentes morrem. Em contrapartida, Deus chama a atenção de Éfeso e fala uma coisa séria para Éfeso: você deixou o seu primeiro amor, que é uma coisa terrível. Então volta, se arrepende e faz as práticas das primeiras obras. Qual é a sua primeira obra? Aí eu quero te perguntar: você nasceu de novo? Você tem desejo de ver outra pessoa nascer de novo? Porque o nascido de novo tem desejo de ver outra pessoa ser nascida de novo. Começa a olhar a sua conversão. Charles Finney, um dos homens que ganhou muita gente, ele um dia parou diante do Senhor e disse: Deus, me converte, eu não sou crente. E a gente olha para aquele homem e fala: como assim?
Começa a pensar na sua conversão. Começa a pensar nas coisas que você gosta. Se são as coisas que Deus gosta. Se você está atento às coisas que Deus gosta. A igreja de Éfeso, ela volta e 10 anos depois da morte de João, apóstolo João, ela está florescendo. Ela está florescendo tanto que o imperador de Roma, chamado Trajano, ele pede para um tal de Plínio, que é um soldado dele, para ir lá e ver como é que eles iam perseguir aqueles irmãos. E Plínio volta para ele e diz: não podemos fazer isso. Eles são tantos poderosos que nós vamos criar uma rebelião naquela cidade. Então, a igreja de Jesus Cristo, nós podemos ser assim. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Não estou falando de um Deus que o Charles Finn conheceu, que o Billy Graham conheceu, que alguém conheceu. Não, nós estamos falando desse Deus que nós adoramos aqui hoje. Ele tem prazer em confirmar e selar a nossa salvação. Ele tem prazer em ouvir de nós: Senhor, fala comigo, eu tenho falar com o Senhor, onde é que eu perdi o machado? Os moços lá de Eliseu perderam o machado. O machado é uma coisa pesada. Pesada. E eles falaram: não era nosso, o machado não era nosso, não, perdemos, o que nós vamos fazer? Eliseu faz o machado flutuar, não se flutua ferro. Deus é aquele que faz o impossível por nós. Impossível. Eu tenho estado extremamente incomodada com a minha vida. É isso? Já foi tão legal, já foi tão próximo, já foi tão incrível. Eu vou terminar os meus dias desse jeito. Foi para isso que... Não acho que foi para isso que Deus me criou. Não acho que foi para isso que Deus me salvou. E sabe de uma coisa? Alguém escreveu certa vez que nós não devemos ficar esperando ter amor pelas almas perdidas. Não temos amor nenhum. No fundo, nós queremos dormir à tarde, passear e pegar. É isso. O que faz a gente não ter amor é por Cristo. Se nós temos amor por Jesus, nós vamos fazer as coisas que Ele faria aqui. Você, quando gosta de uma pessoa, você quer agradar ela. Você quer fazer a comida que ela gosta, você quer mostrar a ela um lugar. É assim, Luiz? É assim? Levar a Branca para passear em algum lugar, mudar para casada, né? Por quê? Porque você quer agradar a pessoa que você ama. E muitas vezes você faz até sem querer, mas é o que acontece. Depois você chega e você curte. Evangelização é assim também. Você chega, é guerra. Tem hora que é difícil, as pessoas são terríveis. O homem do Titanic disse para um que ligou para ele, disse: cale-se, cale-se. E vão dizer para a gente também: cale-se, eu não quero ouvir você, eu não quero saber desse Jesus. Mas a partir do momento que você para e vai para a guerra, alguma coisa acontece. Aí você poderia dizer: tá bom, Senhor, então vai você. Já fui muitas vezes, mas é muito mais legal quando é de 2 em 2, como Jesus falou. É muito mais legal quando a igreja pega
e vai de todo mundo junto. E aí nós vamos colher nossos peixes e vamos fazer com alegria. E não precisa, às vezes, colher para aqui, pode colher para qualquer outro lugar. Mas acredito que gerar filhos, como Raquel falou, né? Dá-me filhos, senão eu morrerei. Eu acho que precisa ser algo que esteja no nosso coração. Então, vamos parar de fugir da guerra, pessoal. Vamos parar de fugir da guerra. Daqui até a volta do Senhor é guerra. Satanás não está brincando. Essas pessoas, né, estão correndo risco eterno. Não é risco de um dia, não, é risco eterno. É uma eternidade. Vocês, quando morre alguém, então eu falo, meu Deus, pode. Não tem volta. Não tem volta. E você que está aqui, não sei como é que está a sua vida com Jesus. Não sei se você quer Jesus. Também tem isso. Mas se você quer, Ele te quer. Aleluia. Isso é uma verdade. Se você quer, Ele te quer. E Ele que aquece o nosso coração. A Bíblia fala que nós amamos. Porque Ele nos amou. Nós não temos condição de amar. Ele faz algo no nosso coração que é fantástico. Davi sofreu as consequências. Deus perdoou ele. E ele continua indo às guerras. Então não é porque paramos de lutar que não temos chance de continuar. Então, o Ministério da Aliança, vamos guerrear. Começa a ser mais ativo. Começa a ser ativo na reunião de oração. Começa a ser ativo nesse momento. Começa a ser ativo no louvor. Você que tem uma loja, compra folheto. Deixa lá. Entrega. Não deixa uma pessoa sair sem um folhetinho. Você não sabe o que pode acontecer dali. E compra um folheto daquele, não é folheto só com a palavra, não. Um folheto explicativo. Se você não consegue explicar o plano de salvação, compra um que fala tudinho e entrega. Bota dentro da bolsinha lá, a pessoa é um presente de Jesus para você. É o melhor presente que eu posso te dar. E eu quero pedir a Deus que incomode você. Uma vez eu orei, uma menina perguntou para mim assim, muito sem paz. Eu não tinha Jesus. Ele olhou para mim, para ter paz. E eu coloquei a mão na cabeça dela e disse, Senhor, tira toda a paz, em nome de Jesus. Porque a paz que o mundo dá, essa daí a gente não quer. Agora, a paz que vem do Senhor, ela é alguma coisa que é dentro da vontade de Deus. É como se você chegasse para Ele e Ele dissesse, bom servo, bom te vi. Você gostaria de ouvir isso um dia? Eu gostaria. Às vezes não é uma boa pregação no sentido de ouvir. Mas eu acho que nós precisamos sair do chão. Nós precisamos sair do chão. Urias tinha o fruto do Espírito, fidelidade. Seja fiel. Seja fiel ao povo escolhido. Deus vai. Agora, se você não está sendo fiel a Ele, amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Muitas vezes é difícil falar sobre o vídeo do Senhor sem comprometer as nossas emoções,
nossa vontade e até mesmo os gostos. Mas nós não podemos fazer isso. Jesus, o Senhor se preocupou com as pessoas, o Senhor se preocupou em fazer a vontade de Deus. Por isso que o Senhor viu um penoso trabalho, mas o Senhor viu o fruto dele. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que nós muitas vezes não gostamos. Nós temos a tendência, Senhor Jesus, de agradar a nossa carne. Mas eu quero pedir que o Senhor nos ajude, o Espírito Santo nos ajuda a sair do nosso conforto, da nossa ociosidade, nem às vezes da nossa ociosidade, da nossa vida corrida de um lado para o outro, e que na verdade esquece aquilo que é o principal. Ele nos ajuda como igreja, Senhor, reunir forças vinda do Senhor para ganhar as pessoas que é o Senhor deseja que estejam nesse lugar. Em nome de Jesus.